Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui para trazer uma mensagem do Senhor e hoje nós vamos falar sobre o maná que Deus proveu para os filhos de Israel no meio do deserto. Glorificado é o nosso Deus. E para tal nós vamos debater esse tema lendo o livro de Êxodo, capítulo 16, somente os versículos 2 e 3. Glorificado e exaltado é o nosso Deus sempre, eternamente. Que possamos ser usados aqui como instrumento de Deus, para que essa mensagem possa edificar as nossas vidas. Amém? Êxodo 16, versículo 2 e 3, assim nos diz a palavra do Senhor. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto, para matar de fome a toda esta multidão? Glorificado e exaltado é o nosso Deus. 430 anos, amados irmãos, foi o tempo que o povo de Israel ficou no Egito, em servidão, em sofrimento, em condições muito difíceis. Só que o nosso Deus, com a sua mão forte, tirou o povo de Israel da servidão do Egito. E da mesma forma, em algum momento, o Senhor nos tirou da servidão do mundo e hoje nós temos o privilégio de sermos cristãos, de sermos filhos de Deus. E o Senhor tirou o povo de Israel e colocou no deserto. Só que o interessante é que o Senhor ia guiando os filhos de Israel no meio do deserto, porque o Senhor não tirou o povo de Israel do Egito para morrer, para perecer no meio do deserto. Da mesma forma, o Senhor não nos tirou do mundo para que a gente venha passar de perecimentos, que a gente venha morrer dentro da sua casa. Às vezes a gente passa momentos difíceis, momentos que a gente não entende, mas mesmo em meio às dificuldades, nós conseguimos ver o agir de Deus para que a gente possa ter um crescimento espiritual. Glórias a Deus. E no meio do deserto, o Senhor ia com o povo de Israel, protegendo, guiando, direcionando o seu caminhar, porque o deserto, em qualquer direção que eles poderiam olhar, era terra e muito calor. Só que o Senhor ia de dia, numa coluna de nuvem, guiando o povo pelo deserto. O Senhor ia à noite, numa coluna de fogo, iluminando o caminho para que o povo marchasse de dia e de noite. E o interessante é que em determinado momento, amados irmãos, pelo deserto, os filhos de Israel estavam indo num caminho que eles iam passar pelo meio da terra dos filisteus. E o Senhor, atento que eles poderiam passar pelos filisteus em meio à guerra, eles poderiam ficar com medo e querer voltar para se proteger no meio do Egito. Então o Senhor direcionou ao povo de Israel para que se desviasse por um caminho que não passasse pela terra dos filisteus, passando pelo Mar Vermelho. Esse é o Deus que tem nos guardado. Muitas vezes nós temos feito escolhas que aparentemente aos nossos olhos não são ruins, mas que podem gerar consequências devastadoras em nossa vida espiritual. Então Deus vai lá, muda o curso da nossa vida, muda os nossos projetos humanos, porque Deus é soberano, e às vezes uma porta é fechada para que a gente não tenha uma morte espiritual. Deus ele nos faz desviar dos perigos e muitas vezes não percebemos, porque Ele quer a nossa vida, Ele quer a nossa salvação. Interessante que em certo momento do povo de Israel no meio do deserto, Faraó, com o coração endurecido, chamou o seu exército e foi perseguir os filhos de Israel no meio do deserto. E chegou um momento que o povo de Israel estava em frente ao Mar Vermelho, e atrás vinha Faraó com seu exército. Às vezes nós temos situações de adversidades assim nas nossas vidas. A gente não vê uma solução pela parte do homem, mas quando nós confiamos em Deus, Deus ele nos dá o caminho da vitória, dá a direção. O interessante é que no meio do deserto, Mar Vermelho na frente, Faraó e o exército atrás,
os filhos de Israel começaram a murmurar contra Moisés e Arão. Por que vós nos trouxeste para este deserto? Não havia sepulturas no Egito para que a gente fosse enterrado lá e quer que nós morramos aqui no deserto? Então o povo começou a murmurar e o povo pediu para que Moisés intercedesse a Deus, para que Deus desse uma solução para aquela situação. E aqui no capítulo 14 de Êxodo, versículo 15, nos dito: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Prova, luta e tribulação não é para cristão ficar parado, é para que a gente continue buscando a Deus, porque na busca ao Senhor, Deus vai nos dar salvação, vai nos dar cura e a direção para a solução do problema. Eu entendo que no momento de uma dificuldade, de uma enfermidade, nós fiquemos abatidos, mas que nesses momentos a gente busque as forças no Senhor. Pode ter mar vermelho de um lado, pode ter Faraó e seu exército do outro, mas Deus vai nos dar o caminho da vitória. Tanto que o Senhor abriu o mar vermelho, o povo de Israel passou ileso, e quando Faraó e seu povo seu exército passar pelo exército, o mar voltou e eles ficaram lá no mar afogados. Esse é o Deus que tem tido zelo com as nossas vidas. Só que o interessante é que, mesmo com toda a providência de Deus, em algum momento no deserto, o povo de Israel sentiu fome. E eles voltaram a murmurar contra Moisés e Arão novamente. Eles queriam comer. E interessante que falaram: por que vós nos trouxestes para esse deserto? Para que morramos de fome aqui? Era bem melhor quando estávamos no Egito, porque lá no Egito as nossas panelas estavam cheias de carne. Ou seja, mesmo no sofrimento do Egito, o povo preferia estar lá por causa da comida. Só que o interessante é que quando o povo de Israel murmura contra Moisés e Arão pela condição de fome no deserto, eles não estão murmurando contra aqueles homens, estavam murmurando contra Deus. Então, muitas vezes a gente murmura contra o nosso pastor, contra a nossa igreja, só que a gente está murmurando contra homens de Deus. Se eles estiverem conforme a vontade do Senhor, a gente vai estar murmurando contra Deus, e não contra homem, não contra mulher. Então, que a gente possa... E o murmurar representa questionar a Deus, não aceitar os caminhos que Deus tem traçado para as nossas vidas. A gente tem que fazer a nossa parte, vigiar e orar, mas muitas coisas nós temos que concordar com a vontade soberana de Deus. Mas mesmo o povo no deserto murmurando, querendo voltar para as panelas de carne do Egito, Deus é um Deus provedor. E Deus fez descer o maná no deserto. Deus deixou o alimento para que as pessoas saciassem a sua fome. Mesmo a gente questionando o agir de Deus, mesmo a gente não entendendo a forma que o Senhor tem tratado nas nossas vidas, mesmo nós murmurando, mas Deus tem sido Deus provedor e não tem deixado faltar o mantimento material e, sobretudo, o espiritual em nossas vidas. Que possamos dar glórias a Deus. Se a gente murmurar contra Deus, que nós somos seres humanos, mas que possamos buscar o perdão ao Senhor e que a cada dia possamos entender que a nossa vida é direcionada por Deus. Muitas vezes portas são fechadas para que a gente possa ter vitórias, glorificado, e portas são abertas ou fechadas conforme a conveniência de Deus para as nossas vidas, tá? Que o Senhor possa nos abençoar, que possamos glorificar e exaltar este Deus que sempre tem mandado o maná na medida das nossas necessidades, tá? Se o irmão sentiu que essa mensagem foi útil para a sua vida, que nos ajude a compartilhar esse vídeo para que o Evangelho de Deus, de Cristo, possa ser disseminado para os 4 cantos desta terra. E até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus os abençoe e fiquem na paz de Jesus. Amém.